Olá a todos. Pessoal, no direito tributário é muito comum que as empresas busquem o judiciário para obter uma liminar para recolher um tributo de uma maneira diferente. Um exemplo bem rápido aqui, a tese do século, a exclusão do ICMS na base do PIS e da COFINS. Antes disso ser sedimentado no STF, quando cada juiz decidia de um jeito, as empresas entravam com um processo, pediam uma liminar para poder excluir o ICMS da base do PIS e da COFINS e obter uma economia mensal. E muitas conseguiam. Esse é um exemplo prático aí, né, de como se utilizar uma liminar. Mas em alguns momentos, depositar judicialmente o valor que a empresa obtém de economia com a liminar faz mais sentido do que já usar, né, essa economia mês a mês ali, sentindo no caixa, né? É sobre isso que eu vou conversar com vocês hoje através de 2 pontos. Bom, pessoal, esses 2 pontos são 2 sinais de que faz mais sentido para o seu cliente, para a empresa, né, depositar judicialmente do que utilizar a economia que ela obteve com base em uma liminar judicial na área tributária. Esse primeiro sinal é quando a decisão ela versa sobre um assunto, ela trata ali de um tema da área tributária que ainda é muito controvertido. Ou seja, você entra, né, com um processo numa região, numa seção judiciária, e um juiz decide de um jeito, lá em outra cidade, né, em outras cidades, em uma outra seção judiciária, outros juízes decidem de uma outra maneira, né, não se há um consenso entre o judiciário. E principalmente não tem decisão de instâncias superiores, né? Não tem decisão dos tribunais, como o nosso TRF4 aqui na região sul, Tribunal Regional Federal da 4ª Região, não tem decisão do STJ e muito menos do STF. Então, nesse caso, não se tem consenso nenhum sobre aquela matéria tributária ainda. Cada um decide de um jeito. Então, alguns contribuintes ganham, mas outros perdem. Então, tudo isso torna o tema muito controvertido, né? Então, se a empresa, se o seu cliente ele ganha uma liminar em primeiro grau de um tema dessa maneira, como eu estou mencionando aqui, é muito possível que essa liminar seja cassada, né? Que ela seja revertida em segundo grau, através de uma apelação do fisco, e aí por aí vai, né? Depois o fisco podendo levar isso mais para frente para o STJ, dependendo do tema, para o STF. E depois, se tem uma decisão, né, sobre aquele tema específico no STF, uma decisão de repercussão geral, por exemplo, o seu cliente pode ser afetado, né, e a liminar pode cair, ele tem que devolver aqueles valores ali corrigidos, né? E até com multa se ele não observar um prazo legal de 30 dias que ele tem para recolher tudo que ele deixou de pagar, né, com juros e possivelmente até multa, como eu expliquei. Então, nesse caso, esse é um primeiro sinal de que para obter segurança, né, não arriscar, vale mais a pena depositar o valor judicialmente do que economizar na prática e já começar a sentir no caixa o efeito daquela liminar. Pessoal, segundo sinal, a empresa possui uma reserva financeira confortável e é extremamente conservadora. Quando eu estou diante de um cliente, né, muito conservador, que tem muito medo de ter a sua liminar modificada, não quer arriscar nada, né, 0%, porque às vezes até um tema consolidado, ele gera, né, algum desconforto. Um exemplo desse é a própria exclusão que eu mencionei antes do ICMS na base do PIS e da COFINS. Apesar de ter uma decisão de mérito com repercussão geral e efeito vinculante, né, onde todos os juízes precisam seguir, e teve essa decisão no STF em 2017, havia um embargo de declaração do fisco ainda pendente para ser julgado, foi julgado agora em meados de maio de 2021, e esse embargo de declaração poderia ele modificar o ICMS a ser excluído, né? O fisco brigava muito para excluir apenas o ICMS efetivamente pago e não destacado na nota fiscal. Então, apesar de as empresas serem vitoriosas, esse processo transitando em julgado, liminar sempre, né, concedida, existiam sim algumas empresas muito conservadoras que ainda tinham um medo, né? Aquele, bom, e se eu for usar e aí mudar para o ICMS efetivamente pago? Não mudou, né? Realmente era muito difícil mudar, não mudou, mas existia sim um pequeno risco. Então, empresas extremamente conservadoras, vale mais a pena depositar judicialmente e não correr aí nenhum tipo de risco, por mínimo que ele seja, né? E de fato isso às vezes pode acontecer, pessoal, é muito raro, né, o STF mudar um posicionamento, mas tem que ser feita uma leitura, às vezes só tem um posicionamento do STJ, aí depois vai lá o STF
e reverte, né? E já aconteceu. Recentemente, a gente pode dar um exemplo, né? O STF reconheceu que a contribuição de 1/3 de férias, ela incide aí na contribuição previdenciária patronal. E foi uma decisão do STF na contramão do que o STJ já julgava, né, por anos, já tinha decidido por anos. Até o próprio fisco já aceitava restituições e a não inclusão de 1/3 de férias na contribuição previdenciária patronal de forma administrativa. Aí veio o STF e mudou tudo, algo que ninguém esperava, mas isso é raro. Um outro ponto dentro desse segundo sinal é aquela empresa que tem, né, um caixa muito confortável, uma reserva financeira muito boa, né, não está passando por nenhum tipo de crise. Então, às vezes, mesmo que o processo já seja algo bastante consolidado, o risco seja muito pequeno, pode ser que seja mais vantajoso para essa empresa depositar judicialmente o valor de uma economia obtida pela liminar judicial. Obviamente, se a empresa está em dificuldade financeira, né, às vezes não está conseguindo cumprir com a sua própria folha de pagamentos, pode fazer sentido correr um pouquinho de mais risco e obter um direito, né, que nada mais é do que um direito que a empresa conseguiu na justiça, uma liminar, e usufruir dela, gerando uma economia para o caixa da empresa. Vale dizer também que se a empresa, no final do processo, quando ele transitar em julgado, ela não for vitoriosa no processo, o valor que estava depositado ali judicialmente vai se converter em renda, né? Vai extinguir aquele débito tributário que a empresa tem com o fisco, o valor vai ser levantado e vai ser repassado para o fisco. Se a empresa for vitoriosa no final do processo, né, teve a sentença, teve o acórdão, não teve mais recurso, transitou em julgado, enfim, a empresa vai poder levantar o valor, todos os valores que ela depositou em juízo e aí, com o trânsito em julgado, com 100% de segurança, então, trazendo isso de volta para o caixa.